As mulheres começaram a protestar no Irã há mais de 2 meses depois da morte de uma mulher pela polícia da moralidade. Os protestos continuam e chegaram até a Copa, tanto a seleção do Irã como outras pessoas resolveram se manifestar, mesmo o governo do Catar sendo claro contra isso. Só que essas mulheres estão dando recados para o mundo e precisamos falar sobre isso. E se você ainda não entendeu como tudo começou, eu vou explicar. Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. A gente precisa entender um pouquinho sobre o Irã para chegarmos aos protestos das mulheres iranianas e entendermos o recado que elas estão dando a todas as mulheres do mundo. Eu ainda, infelizmente, não tenho aqui no canal profissionais que poderiam falar para vocês de forma mais aprofundada sobre o Irã, para que eu pudesse falar apenas da luta das mulheres. Então eu tive que pesquisar bastante para trazer a melhor informação para vocês. O Irã é a segunda maior nação do Oriente Médio, são 86 milhões de habitantes, com o tamanho do estado do Amazonas. São uma potência energética com imensas reservas de óleo e gás natural. E como já se sabe, não são alinhados com os Estados Unidos, diferente do que acontecia em 1978, onde o Irã era um país aliado aos Estados Unidos. Mas em 78 acontece uma rebelião popular onde o governante Shah Reza Pahlavi é obrigado a se retirar do poder. E assim começa um novo governo que alterou profundamente a estrutura social do país, estabelecendo novas doutrinas que passavam em primeiro lugar pela questão religiosa. É importante saber que a revolução dizia ser pela democracia e por melhores condições de vida. Só que com um chefe religioso transformou o Irã em um país teocrático. Essa revolução mudou a vida dos iranianos e eles passaram a se acostumar com os castigos corporais que foram liberados, a pena de morte que entrou em vigor contra os defensores do chá, prostitutas, homossexuais, marxistas e judeus, além de hábitos ocidentais como vestuário, minissaia, maquiagem, música ocidental, jogos e cinema que foram abolidos. E foi aí que as mulheres foram as mais atingidas, porque, inclusive, antes nem tinha segregação de gênero como se vê agora. Antes da gente continuar, te inscreve no canal e ativa as notificações. E lembra de curtir esse vídeo, tá? Vai, gente, ajuda a tua criadora de conteúdo aqui, por favor. Continuando. Com esse novo estilo de governo, chegamos aos protestos de agora, pois lá eles têm a polícia da moralidade, que controlam as pessoas e tem a missão de prender quem viola o código de vestimenta islâmico e que tem o principal item, o hijab, que as mulheres precisam usar cobrindo os cabelos. Masha Amini, de 22 anos, foi presa e morreu sob custódia das forças de segurança locais. Eles disseram que ela não estava usando o véu, o hijab, da forma adequada e por isso a colocaram em uma van e a levaram para a prisão para ser reeducada. E ela foi espancada. A polícia tentou afirmar que foi uma morte natural, um ataque cardíaco, só que é evidente que não. Eles a mataram. E foi no funeral de Amini que os protestos começaram. Dezenas de mulheres rasgaram seus véus em sinal de protesto pela morte da jovem e a polícia reagiu com violência. Essas mulheres estão fazendo história desde a morte de Masha Amini em 16 de setembro. Elas tiram e queimam os véus e cortam os cabelos em protesto aos abusos cometidos pela polícia da moralidade. Reclamam do governo também. A morte da Masha foi o estopim para uma indignação que já existia com os problemas econômicos e com as restrições morais. Os protestos não são contra a religião em si, mas contra as leis que obrigam a usar o véu. Elas querem optar por usá-lo ou não. O tirar o véu é um pedido pela liberdade e o ato de cortar os cabelos seria com a intenção do fim do regime em si, porque para a cultura do Irã seria um símbolo de angústia e dor. As mulheres costumam cortar os cabelos quando alguém morre. Os protestos começaram com meninas jovens e universitárias e ganhou a adesão de mulheres de todas as idades e homens. Não pegam em armas e nem contam com o real apoio de potências ocidentais, além de não terem acesso à internet, que é restringida pelo governo. Muitas pessoas já morreram e foram detidas depois que os protestos começaram, mas cada vez mais os protestos ganham adesão e força. Elas, mesmo achando que podem ser mortas a qualquer momento, continuam os protestos com a certeza de que estão mexendo nas estruturas daquele governo que coloca as mulheres como seres de segunda categoria,
como pessoas sem voz. Elas nos dão o alerta para as novas ondas que vemos no país como o Brasil, que se diz do carnaval e do futebol, mas na última eleição veio com uma onda de representantes que se colocam como conservadores e que pregam a religião acima de tudo e de todos. Mostra também o poder da voz e da força das mulheres feministas, pois são elas que estão nessa luta no Irã. São elas que se revoltam e defendem a ideia da mulher poder fazer o que quiser e usar a roupa como quiser. Ser um direito de cada um seguir ou não uma religião e não uma imposição que as leve a castigos físicos e até a morte. O que novamente escancara para as mulheres do Brasil e de outros países a importância da luta do movimento feminista. E não ficar repetindo besteiras de que os direitos das mulheres não foram conseguidos através da luta dessas mulheres, mas por uma concessão dos homens. Estão vendo? Estão vendo aí? Não existe concessão dos homens. Tem luta das mulheres. Além de evidenciar que a religião deve ser uma opção de cada um, que não é bom para a sociedade um controle rígido de preceitos religiosos e que o país é forte a partir da diversidade e da liberdade de escolha. Nessa semana, chegamos a ter a notícia de que a polícia dos costumes seria desativada, mas não passou de uma mentira ou, como falaram, uma interpretação errada de uma mensagem do procurador-geral iraniano Mohammad Jafar Montazeri. Porém, a gente pode entender que existe sim uma tentativa de repensar esse formato pelo enfraquecimento que o governo sofre com os protestos, mas nem por isso frear a continuidade do movimento, tem que continuar lutando. O que é triste é que se sabe que muitas dessas repressões contam com o apoio de cidadãos comuns que reportam o mau uso do hijab, por exemplo, por algumas mulheres para a imprensa. Conseguem colocar em redes sociais alguns vídeos até que chegue na polícia da moralidade. A gente aqui, infelizmente, consegue fazer muito pouco, além de repostar a todos os nossos conhecidos o que está acontecendo no Irã. Mas precisamos tirar desses protestos um aprendizado para que tenhamos força frente a qualquer ato parecido no país. Você já pensou em algumas coisas que aconteceram no Brasil que podem lembrar uma diminuição dos direitos das mulheres? E o que você tem feito para que isso não aconteça? Um beijo e tchau, tchau.